Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta, nós não temos Zezé de Lima, mas nós temos Henrique do Vale, direto de Nova York, que eu amo de paixão. E aí, Henrique, muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Bom, enquanto todo mundo está curtindo uma piscininha, uma prainha, nós estamos aqui nos bastidores para a gente poder trazer para você, é lógico, mais informação, mesmo você descansando nesse final de semana prolongado, né? Na verdade, começou na sexta-feira, né? Que eu sei, sexta-feira, depois teve sábado, domingo, segunda, terça, hoje é terça-feira, amanhã todo mundo volta ao trabalho normalmente. Mas volta de manhã cedinho ou volta tipo meio-dia? Como é que é, Rose? Não, volta de manhã cedinho, o feriado até hoje. É mais ou menos assim, o Henrique, o povo amanhã volta todo mundo alegre, descansado, porque ficou 4 dias em casa aí, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, né? Eu ia falar de bumbum pra cima, né? Pode falar, e a gente, pode falar. E a gente que trabalhou, aí a gente volta assim, né? Cansado, porque já é quarta-feira. O povo é segunda-feira, né? Aí chega sexta-feira, a gente tá quase com o bico assim abrindo, né? E o povo, nossa, mas essa semana passou tão rápido. Aí você vira pra pessoa e fala assim, pra quem, cara pálida, passou rápido? Tá entendendo? Ontem à tarde na redação eu saí todo feliz, falei assim, bom, agora eu vou pegar uma piscininha. O pessoal falou, pô, você tá enjoado. Eu falei, não, vou pegar para limpar, para ganhar um troquinho a mais. Henrique, e aí, o que você tem de novidade pra gente da COP26, aí, do G20? Houve um avanço. O Biden, pelo que eu percebi, o que eu li, ele quis desfazer algumas ações do ex-presidente Donald Trump, né, que nessa questão ambiental, principalmente na questão ambiental, sempre foi muito mal visto em relação às outras nações, aos outros países. E eu tive a impressão que ele só quis desfazer e tentar os mesmos acordos que já tinham antes. É mais ou menos isso, Henrique? É mais ou menos isso, porque acontece o seguinte, primeiro de tudo ele pediu desculpas, né, pelo fato do ex-presidente Donald Trump ter saído do Acordo de Paris. E agora os Estados Unidos voltaram novamente. Porém, existe uma questão muito crítica ainda, Rose, porque essa semana o presidente Biden tem uma guerra de fogo aqui nos Estados Unidos com relação à questão doméstica. Existe aí 2 planos que serão votados e um deles é com relação à regulamentação climática, né? Só que existe um senador que, na verdade, não está pronto para assinar o que o Biden está querendo, que são trilhões de dólares. E nesses pacotes que o Biden está colocando na mesa para serem assinados, como eu disse, são algumas questões climáticas e ele já gostaria de ter sido assinado isso para poder anunciar isso nessa cúpula do clima. Só que, na verdade, o que acontece é o seguinte, ele está anunciando, mas ele não pode ainda, tipo assim, bateu o martelo. E bateu o martelo, porque a questão doméstica ainda não está definida. Então, quer dizer, a pressão que ele tá sofrendo pelos países e a sua imagem lá fora é muito grande, porque ele não conseguiu convencer ainda aqui dentro que realmente os Estados Unidos vai fazer isso. Então, quer dizer, ele tá assim com a corda bamba, ele não pode chegar e falar, nós vamos fazer, porque na verdade o que acontece é o seguinte, ele sai da Escócia, volta para cá, e a coisa não é feita do jeito que ele havia anunciado na Escócia, os Estados Unidos vai ficar com uma cara realmente assim, no chão, né? Então é uma posição extremamente delicada do presidente. Ele espera que ele consiga resolver isso o mais rápido possível, né? Mas agora, não é uma coisa assim concreta. O Henrique, a resistência está vindo dos democratas ou dos republicanos? E ele tem... Como que está? Na negociação, a gente sempre vê a temperatura. Existe uma temperatura para aprovação ou você acha que não tem clima? Porque, na verdade, é o seguinte, são dois pacotes aqui. É um projeto de infraestrutura, o que a gente, na verdade, precisa bastante. E existe um projeto de regulamentação climática por aqui. Só para você ter uma ideia, é o seguinte,
o gasto, o projeto de lei é de 1,750 trilhões de dólares, tá? Existe um outro projeto de 1,2 trilhões de dólares. Então, dinheiro a perder de vista. Não, então, para você ter uma ideia, quem é que vai pagar essa conta toda quando for assinado? Somos nós. Então, existe uma divisão, todo mundo quer que seja aprovado, principalmente a questão climática. Não há dúvida sobre isso. Só que o presidente Biden está sendo obrigado agora a reduzir uma série de coisas para poder dar conta da conta aí, porque é muito dinheiro, né? Então, assim, existe uma guerra entre os democratas e os republicanos do que vai sair da conta e o que continua na conta. Entendeu? Então, assim, a questão climática é uma questão que está sendo aprovada, na minha opinião, das duas partes. Todo mundo sabe que é necessário que haja alguma coisa nesse sentido. Mas aquela coisa, você quer que faça isso, mas ao mesmo tempo você quer continuar com aquilo. Só que aquilo não dá para a gente pagar tudo, né? Então, assim, a princípio o presidente gostaria que a faculdade fosse paga para todo mundo por aqui. Mas não tem como a gente dar a faculdade paga para todos os americanos. A conta é lá em cima, a gente vai continuar pagando essa conta durante muitos e muitos anos, né? Então, assim, são coisas que a gente gostaria de ter e são coisas que a gente... Querer uma coisa, poder outra, né? Então, essa que está a questão e essa é a posição do presidente Joe Biden justamente nessa cúpula aí. Todo mundo fala, todo mundo diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Até, inclusive, no dia de hoje, para você ter uma ideia, a gente estava acompanhando, inclusive, o anúncio, né? Do presidente indiano. Ele, inclusive, se comprometeu, olha só, ele se comprometeu a diminuir, né, a poluição que a Índia traz até o nível 0 em 2070, ou seja, 20 anos após ainda a 2050, que é a data que os especialistas estão dizendo que a gente precisa chegar lá. A Itália estava querendo jogar para 2030, mas não conseguiu adesão de ninguém, né? É difícil, né? A gente está acompanhando, inclusive, manifestações de que as pessoas, quando vão nessas cúpulas, os presidentes prometem, mas no final das contas a gente está vendo que pouca coisa está sendo feita. É um jogo meio político. Você falou, você tocou num ponto que era essa a minha pergunta para você. A distância, vou dizer a distância, pode ser que a sensação aí seja diferente. É que quando o presidente era o Barack Obama, as pessoas parece que acreditavam nele, ou pelo menos davam um voto de confiança para ele. Eu quero saber se as pessoas acreditam no Joe Biden, se compram a ideia dele, ou se faz igual... Aqui, quando vai ter pronunciamento do presidente na televisão, a gente já desliga a televisão e fala, não quero ouvir esse cara. Então eu queria que você dissesse qual é a sensação que o povo aí tem do presidente. Bom, o presidente Joe Biden hoje está tendo uma aceitação muito baixa, né? O índice de aceitação do presidente Joe Biden hoje é de 42%. O Trump chegou a 38%. Então, o que acontece? A gente não está vendo as coisas que o presidente Joe Biden prometeu fazer acontecer. Então, existe uma certa dúvida se realmente o presidente vai ter condições de fazer o que ele havia prometido durante as suas eleições, né? E lembre-se você que durante as eleições a corrida foi extremamente, assim, paralela entre o ex-presidente Donald Trump e o presidente Joe Biden, né? Então, o que acontece é o seguinte, hoje, inclusive, é dia de eleição aqui nos Estados Unidos. Aqui em Nova York nós teremos um novo prefeito. No estado de Nova Jersey, nós teremos a corrida para o governador, né? E, enfim, em outros estados aqui nos Estados Unidos também. Então, assim, a gente está vendo aí o intuito, né? E o trabalho do presidente Donald Trump, inclusive em determinados estados chaves, para poder resgatar novamente governadores republicanos que irão apoiá-lo, e é muito provável que ele vai se candidatar novamente para as próximas eleições presidenciais, mesmo embora ele tenha sofrido impeachment 2 vezes no seu mandato. Então, quer dizer, ele sofreu impeachment, mas não foi condenado, né? Por isso que, na verdade, ele pode voltar a se candidatar
a presidência americana, porque ele só governou durante um termo. O presidente americano pode governar por 2 termos aqui. Ok. Então, assim, a gente fica naquela ideia. Você me perguntou se a gente tem aquela sensação. Hoje em dia, a gente espera, espera que o presidente realmente consiga fazer o que ele quer fazer. As intenções são as melhores, a gente precisa de uma reforma da infraestrutura. Se você vier conhecer e vier passear aqui nos Estados Unidos, você vai entrar em alguns aeroportos aqui, você não acredita que um país de primeiro mundo tem aeroportos nas condições que a gente vê. Mesmo no próprio metrô de Nova York, você entra, você vê que o metrô de São Paulo, na minha opinião, é 10 vezes melhor do que o metrô de Nova York. São trens antigos, estações sujas, entendeu? A gente viaja para a Europa, é outro nível, né? E mesmo em outras cidades por aqui, a gente vê as condições das estradas, de pontes. É impressionante. Como é que pode um país de primeiro mundo estar nessa situação? Então, essa infraestrutura que a gente precisa aqui é uma coisa que é necessária, né? É muito necessário. Mas, aquela história, a gente pode fazer o que dá conta. Se passar a conta, fica essa história da gente ficar prometendo as coisas e não poder cumprir. E esse é o estado que o presidente hoje, Joe Biden, está enfrentando, né? Principalmente com a pressão dos outros líderes mundiais na Escócia. Ô, Rose, só para não perder o gancho, agora, levando em consideração que o Biden é bem velhinho já, como diz um amigo meu, tem mais passado do que futuro, quem que iria para a disputa com ele? Seria a vice-presidente, Kamala Harris? Aí que tá. A vice-presidente, eu acho que ela não tem condição nenhuma de ser presidente americana. Ela foi colocada, na minha opinião, tá? Ela foi colocada como vice-presidente porque o Biden precisava do apoio das mulheres, porque o Trump sempre foi uma pessoa extremamente machista, autoritária, e comentários que houveram durante a sua campanha sobre o fato dele ter assediado mulheres e tudo mais. Então era necessário que o presidente Joe Biden trouxesse uma figura feminina para o seu governo. E outras figuras femininas também estão presentes no seu grupo, né? Então, quando a Kamala Harris foi chamada para ser a vice-presidente do Joe Biden, com certeza isso refletiu muito no voto feminino, né? Lembrando que anteriormente as pessoas iriam votar na Hillary Clinton, especialmente as mulheres, e ela acabou perdendo para o Donald Trump. Então, quer dizer, foi uma forma dele abraçar as mulheres. Agora, se na verdade a Kamala Harris vai ser a próxima candidata à presidência dos Estados Unidos, endossada pelo presidente Joe Biden e os outros ex-presidentes democratas ou republicanos, enfim, a gente não sabe ainda. Por enquanto, nós não temos nenhum candidato democrata que esteja assim aparecendo, mas indicando que, no caso, ele será o grande protagonista, vamos dizer assim, nas próximas eleições. O que a gente sente é que, com certeza, o Trump vai voltar. Isso aí é uma coisa que não dá para negar, né? Pelos comentários que ele tem feito, pelos comícios que ele tem participado, enfim, isso aí é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Olha, Henrique, se ele vai voltar ou não é uma incógnita, mas que ele foi protagonista ontem, ele foi porque foi flagrado dormindo. Não, mas o Biden já foi pego dessa forma várias vezes, né? Muitas vezes, quando ele fala em público, ele acaba engasgando um pouco. É uma coisa assim que a gente já sabe, né? Então, aquela história, a gente não tinha um candidato, na minha opinião, um candidato que pudesse fazer frente, né, ao Partido Democrata. E como ele é uma pessoa que já foi vice-presidente americano, tem muitos anos na política, é um cara extremamente político, especialmente com líderes de outros países. Ele sabe lidar, né? Então ele é um cara que consegue... Ele é preparado. Preparado. É diferente do Trump de bater de frente com todo mundo lá, né? Então, é diferente. Ele tem uma postura presidencial. Sempre eu falo isso. Por exemplo, tem coisas do presidente Trump que eu achava que era certo.
como eu acho que muitas coisas que ele fez errada. A política do Trump, a vontade dele fazer algumas coisas, eu concordava. O que eu não concordava é com a forma com que ele fez, a forma com que ele abordava os problemas, a postura dele. É um cara que nunca você vai ouvir ele dizer, me desculpa, eu errei. Isso esquece, ele nunca vai fazer esse tipo de coisa. Verdade. Bom, Henrique, mas ele... Oi, diga lá. Não, pode continuar falando. Não, então assim, teve coisas que ele propôs para o país que realmente faz sentido. Essa história dos Estados Unidos pagar a conta mundial durante anos e anos e anos, com certeza o povo americano já meio cansado dessa história, né? Porque até então, os países europeus, com relação à ONU, sempre davam um pouquinho e a conta grande vinha para a gente. Então, quer dizer, teve coisas que o presidente Donald Trump abordou que realmente fazia sentido. E essa coisa também, por exemplo, do democrata abrir o país de uma forma assim escancarada, né? Todo mundo pode vir, não pode ser dessa forma. Tem que haver um tipo de regulamentação, porque as pessoas começam a entrar aqui e toda a questão social, quem acaba bancando são os americanos. Então não está certo. Essa forma do Trump regular a entrada de imigrantes aqui, eu achava que deveria ter sido feita com certeza. Agora, o que não pode é aquela lei de zero tolerância que ele acabou aplicando, onde dividia os pais dos filhos. Isso aí, quer dizer, sem comentários. E até hoje, Rose, só para você ter uma ideia, as crianças ainda não foram juntadas com os pais. Gente, então, isso é uma desumanidade, né? É um absurdo. Então, quer dizer, a questão de você fazer uma reforma imigratória é necessária, mas não da forma como foi feita, porque como é que você pode separar uma criança dos pais? Deixa as crianças com os pais, né? Verdade. É isso. Complicado. Bom, Henrique, vou te dar tchau, mas antes eu quero saber o seguinte, você assustou muitas crianças no dia 31 de dezembro? Pegou pesado agora, hein? Não, então, porque foi o seguinte, sexta-feira começa as festas de Halloween, né? E, na verdade, a festa de Halloween, o Halloween mesmo, foi no domingo. Isso. Mas, sexta-feira, a molecada já começa a bater na tua porta. Aí vem sexta, sábado, domingo, aquela coisa toda, né? Então, a gente pega leve na sexta, mas no domingo a gente arrebenta, né? Ou seja, só que aqui em casa é sempre assim. A Marina compra chocolate, compra balinha, aquela coisa toda para entregar. Então, a molecada vem com cachorro, a mãe com 2 menininhas pequenininhas e não sei o que, papapá e tal. Aí toca na porta, ela dá. Aí eu apareço atrás de Chuck, de não sei o quê, mas a cara que a molecada fica quando a gente aparece, e aí eu começo a brigar com a Marina. Ela fala, não é pra você vir aqui, não sei o quê. Marina, essa é a melhor fase, a melhor coisa do dia é vir assustar essa molecada. Eu trabalhei, Henrique, numa empresa uma vez, eu não vou falar o nome aqui não, mas eles fizeram num dia desses, colocaram um boneco desses do Pânico, sabe? Que tem aquela boca branca enorme, né? Mas todo mundo achava que era boneco, mas o cara era tão magro, mas tão magro, e para entrar no refeitório você tinha que passar o crachá na maquininha. E quando você passava o crachá, ele agarrava na sua mão. Cara, que susto, viu? Quase morri de coração. Não, depois a briga, eu não posso nem falar, porque na verdade a Marina tem uma amiga que tem uma menininha. E juro por Deus, a menininha parece o Chuck. Juro. Ela parece o Chuck. E ela fica brava. Marina, para de falar isso, não sei o quê. Não sei o quê. E começa a brigar comigo. Falei, Marina, não sou eu não que tô falando, todo mundo fala. Né? Não, porque a menina é ruivinha, sabe? Mas ela é bonitinha pra caramba. Só que pelo fato dela ser ruivinha, como você, tamanho, né? tem a diferença de ser que nem você, que nem a menininha que é bonitinha, não sei o que e tal, e uma que não tem nada a ver. Mas eu já toco o terror ali, né? Já chamo a menina de Chuck. Você já percebeu que ele já botou um apelido em mim, né, Chuck? Já vi. Agora, provavelmente ela vai mudar a cor do cabelo, viu, Henrique? Henrique, obrigada. Até outro dia. Mas Rose, eu nunca na minha vida vou pensar em te chamar Chuck.
Cristiano, é o seguinte, você pega o avião aqui e vem brigar comigo aqui. Com certeza. Um abraço, Henrique. Beijão pra vocês aí, bom feriado, né? Vamos Mas amanhã trabalhar. estamos de volta no dia normal aqui. Tá certo. Muito obrigada, Henrique. Beijo pra vocês, Beijo gente. pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau.